Boa noite a todos, meus queridos. Uma, uma grande satisfação estar com vocês. Para mim, essa hora da quarta-feira, às 8 da noite, é uma das horas mais aguardadas para mim durante toda a semana. Vocês podem ter certeza disso. É um momento em que a gente, sei lá, parece que tem uma calma interior, né? A gente se sente mais vivo, se sente em movimento e, curiosamente, também é o meio da semana, né? Mostrando que a gente já está cumprindo mais uma semana, seguindo firme mais uma semana está seguindo, e isso é muito bom. Para mim, pelo menos, tem sido fantástico. Antes de começar, gostaria de um esclarecimento. A semana passada eu não postei a nossa reunião, porque nós estamos assim em véspera de realmente colocar no ar o YouTube do CEAM. Faltam pequenos detalhes, já tem bastante material que a gente tem gravado de outras reuniões, né? Nós temos feito uma coisa muito bacana que vocês vão ver, chamado Conversa Fraterna, em que eu tenho me reunido com o Tiago e com a Daisy, e a gente tem falado sobre diversos e diversos assuntos, muito bacana. A gente vai ter outros assuntos, virão outros ainda que vocês podem esperar. E já adianto para todos vocês que nós vamos, enquanto não é possível o CIAN ter uma reunião presencial, nós vamos continuar com as reuniões online. E todos vocês, sem exceção, que tiverem alguma ideia, que quiserem falar alguma coisa, que quiserem expor, né? Estamos aqui à plena disposição e eu estou à plena disposição também de ajudá-los. Às vezes, as pessoas já até falavam no CEAM, às vezes um evangelho curto, né? Uma opinião, 5 minutos, 10 minutos, e alguém gostaria de desenvolver, dar a sua opinião, não sabe como, fale comigo. Fale comigo que a gente vai colocar tudo isso de uma maneira organizada. Eu ajudo vocês plenamente a participarem. É claro que só o fato de ter esta sala com pessoas tão queridas, mesmo que quietinhas, vêm, participam, às vezes vê depois, não tem problema. Só essa vibração positiva que a gente faz aqui entre nós é muito importante, a presença de todos vocês aqui, né? Isso vai impactar muita gente, né? Quando outras pessoas tiverem acesso a essas nossas reuniões, a esses nossos papos, isso vai sempre ajudar as pessoas. E mesmo que vocês fiquem quietinhos aí, está ajudando, pode ter certeza, está dando uma sustentação muito grande, né? É realmente maravilhoso esse trabalho, mas poderão ter outros, né? E a gente está aqui, nós somos um grupo, nós somos uma família, acima de tudo, né? E essa família, ela tem temos as nossas tarefas, temos as nossas obrigações e vamos cumpri-las, seja de um jeito, seja de outro. A gente vai levando na medida do possível, é claro, na medida sempre do que estiverem nas nossas posses, né, na nossa condição, nós vamos levar isso em frente. E há sempre males que vêm para bem, né, e essa possibilidade de divulgação da doutrina espírita, dessa filosofia de vida que a gente trabalha aqui todos os dias, para ajudar as pessoas, e isso vai ser muito útil, né? Então, só para esclarecer o que nós estamos trabalhando para realmente colocar o CEAM para as pessoas, que todo mundo aqui sente falta, eu tenho certeza, é temporário, um dia a gente ainda vai voltar a se encontrar pessoalmente, tenho certeza disso, esse dia está cada dia mais próximo, né? A gente sabe disso, mas enquanto não está, vamos trabalhar. E vou dizer mais, depois mesmo que voltarem as reuniões presenciais, esse modelo online ele vai se perpetuar. De alguma forma, alguns trabalhos vão continuar, porque a gente está vendo que isso é possível, que isso é agradável, né, que realmente
onde a gente tem um certo conforto, né, dentro do nosso lar, é um momento que a gente se recolhe, assim como a gente se recolhe para fazer o evangelho no lar, a gente está se recolhendo para fazer um grande evangelho no lar aqui, que é essa possibilidade de estarmos reunidos, né? Então, por tudo isso, uma imensa satisfação a gente estar junto, né? Muito bem. Eu estou vendo a Maria Aparecida com o livro na mão. Acho que ela vai ler o Evangelho para nós. É isso? Oh, muito obrigado. Então, leia para nós aí um trechinho, por favor. Deixa eu só colocar aqui o seu som. Se você puder ativar daí, é melhor, acho. Isso, está ativado. Boa noite a todos. Então, o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Benefícios pagos com a ingratidão. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com o medo de reencontrar ingratos. Estas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem senão para dele receber sinais de reconhecimento é não fazer com desinteresse, e o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. É também o orgulho porque se compadecem da humildade do beneficiado que vem depositar seu reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura sobre a terra a recompensa do bem que faz não a receberá no céu, mas Deus terá de conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que, se aquele que a quem prestais serviços esquece o benefício, Deus vos terá mais em conta do que se estivessem já recompensado pelo reconhecimento do vosso benefício. Deus permite que sejais pagos, por vezes com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Ótimo. Então, vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar os nossos corações, levar nosso pensamento ao plano mais alto, imaginar a figura excelsa do nosso querido Mestre Jesus aqui conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos iluminando, toda uma pleiade de espíritos amigos, os nossos mentores, os mentores do Centro Espírita Alvorada Nova, que sempre nos acompanham nesses nossos encontros, e vamos pedir para que esses amigos espirituais estejam conosco durante toda a nossa reunião, sempre nos intuindo, nos impulsionando, para que nós possamos extrair das lições da Joana de Ângeles sempre algo de bom para nós e para todos. Muito obrigado por tudo. A Maria Aparecida estava lendo, né? Então, para nós, o trecho do Evangelho, eu lembrei de uma questão, antes de começar, que essa questão de fazer o bem sem saber a quem, ou sem esperar nada de volta, né? Outro dia, eu até contei aqui para vocês, mas não custa reforçar. Outro dia eu tive a oportunidade de fazer um bem aí para um amigo meu, né? Surgiu a oportunidade, então eu abracei a oportunidade e fiz aquele bem. E o meu amigo disse: olha, eu não tenho como te agradecer. E eu disse a ele uma coisa muito sincera e do fundo do coração. Na verdade, eu fiz sem esperar nada mesmo, mas assim, a nossa visão ela é muito limitada. Porque assim, a pessoa que a gente está fazendo bem pode ser ingrato, injusto agora. Agora, como é que a gente sabe se na verdade nós não somos devedores e que estamos apenas pagando dívidas naquele momento, né? Então, eu tenho que fazer o bem sem olhar a quem, porque na verdade eu não sei se é até uma reparação de coisas que eu já fiz no passado. Pode ser e pode não ser. Mas pelo sim, pelo não,
vamos aproveitar essas oportunidades e mesmo que isso não seja reconhecido, pelo Pai Maior é reconhecido. Né? Pelo Pai Maior ele sabe que a gente está trabalhando, né? Sempre buscando uma melhora próxima e das outras pessoas. Não importa se a outra pessoa for ingrata. As pessoas têm problemas, as pessoas, né, às vezes elas nem percebem que estão sendo ajudadas ou acham que aquilo é uma obrigação nossa de ajudar. Pouco importa. O importante é a gente fazer alguma coisa, sem esperar, porque, repito, a gente não sabe o quanto a gente deve para o outro. Pode ser aquela pessoa que você conheceu hoje, mas você conheceu hoje nessa vivência. Nas outras você não sabe, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas o importante é ir saldando dívidas. Naquele nosso débito e crédito, o importante é aumentar o crédito e diminuir os débitos. Vamos diminuir, vamos economizar ali, porque, né, isso vai fazer diferença lá na frente. Bom, hoje, no nosso fantástico livro, né, O Homem Integral, nós vamos falar de um tema incrível chamado medo. E alguém que disser que não tem medo é um grande mentiroso, porque a gente tem medo sim, né? Porque, assim, pensa, eu me considero uma pessoa que não tenho tantos medos, assim, até que eu acho que eu tenho alguma coragem na vida. Mas eu tenho medos, né? A gente tem filhos, a gente tem família, né? A gente sempre se preocupa com as coisas que possam acontecer, com o amanhã, com as outras pessoas, né? Quando a gente tem um olhar para as outras pessoas, quando a gente nota a existência de semelhantes, de irmãos, a gente se preocupa com eles. Então a gente tem medo. Isso é notável. Mas ter medo não é falta de coragem, é exatamente um ponto. A gente precisa reconhecer os nossos medos e não enfrentá-los, não é uma questão de enfrentar, mas sim de entender aonde vai, o alcance das coisas. Né? E a Joana de Ângeles, ela fala coisas incríveis sobre este ponto e que realmente mostra um estágio atual da civilização muito complicado, muito complexo por vários fatores. Essa loucura do dia a dia está exponenciando cada vez mais esses medos. Né? E isso também tem tudo a ver com o nosso momento, o momento de pandemia, o momento mundial, a incerteza da saúde, a incerteza econômica, né? Tudo isso vai gerando uma situação assim muito complexa. Né? Então, vou compartilhar alguns pontos aqui que a Joana de Ângeles nos trouxe, que eu separei deste trecho do Homem Integral. Né? Então, olha só. Deixa eu colocar aqui todo mundo. Na medida do possível. Né? Então, ela diz aqui, medo. Fatores sociológicos, pressões psicológicas, impositivos econômicos, isso levam ao medo. Né? As questões sociais, as pressões que a gente sofre das outras pessoas e de nós mesmos, porque nós acabamos carregando uma mochila pesada que muitas vezes não é nossa, mas a gente acaba carregando, né? E os impositivos econômicos, porque, queira ou não, a gente pode não dar tanto valor para bens materiais, mas nós estamos no mundo e nós precisamos sobreviver e nós precisamos pagar as contas, os boletos não vão ligar a mínima se a gente é espírita, se a gente é evangélico, se a gente é ateu, não vai, o boleto vai chegar inevitavelmente, a gente tem que arrumar um jeito de pagá-los, né? Então, esses são impositivos econômicos. Esses impositivos econômicos geram esse medo, empurrando, diz Joana de Ângeles, o homem para uma vida irracional ou amargurando em profundos abismos de depressão. Então, aqui a gente tem que parar para pensar um pouco. Levando a uma vida irracional, quer dizer, toda essa pressão, todo esse medo que a gente sente do dia de amanhã, faz com que a gente faça, muitas vezes na nossa vida, um turbilhão. E que, na verdade, a gente não viva, que a gente sobrevive. Né? A gente acaba sobrevivendo, né? Tomando atitudes de sobrevivência.
Então, pessoas que se entregam a trabalhos extenuantes, outras pessoas que vivem uma vida assim irracional, completamente irracional, até no que diz respeito à segurança própria. Tem gente que assim não consegue, conheço diversas pessoas que não conseguem sair na rua, porque realmente tem medo de tudo que possa acontecer. Não estou nem falando de tempo de pandemia, que ainda muitas pessoas ainda estão muito receosas, com toda a razão, afinal de contas, só no Brasil mais de 140 mil mortos. Então, é claro que as pessoas têm que ter receio mesmo e tomar todos os cuidados. Mas mesmo antes disso, tem muita gente que não consegue nem sair na rua. Isso é uma irracionalidade, né? Fica encastelado, fica fechado dentro dessas gaiolas douradas. Eu conheci um português que veio aqui para o Brasil, o filho mora aqui. Então o português veio e nunca tinha vindo. Aí ele viu, tal, falou assim: nossa, é bonito aqui, né? Muito bonito. Mas ele disse: eu não troco a minha tranquilidade por essas gaiolas douradas. Foi essa expressão que ele usou, que a gente, na verdade, vive aqui em gaiolas douradas. Tudo muito bonito, né? Mas lanças nos portões, todos dourados, todo mundo encastelado, todo mundo preso, né? E então é uma vida irracional. Ou então em depressão, né? Em amargura. As pessoas ficam amarguradas, sem saber o dia de amanhã, né? Como é que as coisas vão acontecer, e não por nós, mas também por aqueles que estão ao nosso redor, né? As pessoas que estão conosco, que convivem ou que estejam próximos da gente, a gente fica nessa sintonia muito complexa, muito complicada por todos esses fatores, né? Aí diz a Joana de Ângeli: contexto social injusto. Sim, o mundo ainda é muito cercado de injustiça, né? Muitas questões sociais altamente injustas. Insegurança, que é marcante, né? Principalmente na nossa sociedade aqui brasileira, principalmente nas grandes cidades. Em cidades um pouco menores, tem uma situação um pouco diferenciada, né? Fuga da realidade. Então, algumas pessoas, diante desse quadro de injustiça social, de insegurança, buscam uma vida um pouco irreal, né? Buscando coisas que, na verdade, é para justificar aquele contexto todo, né? Dilacera o comportamento, aspirações, beleza, idealismo e afetividade. Então, quando a gente está assolado por esses medos, esses receios, esse temor que muitas pessoas vão sofrendo do amanhã, diante dessa insegurança, dessa injustiça, né? O que vai acontecer? O nosso comportamento é afetado. Comportamento, Joana de Ângeles diz, dilacerado. Então, as nossas aspirações ficam adiadas, a nossa noção de beleza mesmo fica adiada, né? Porque a vida, nós fomos criados para o bom e para o belo. Mas a gente perde até essa noção. Os idealismos ficam de lado, né? Porque eu preciso sobreviver, então eu vou adiar, não. Lá na frente, quando eu tiver condições, um dia, quem sabe, eu faço alguma coisa. E a própria afetividade é atacada, porque a gente não tem tempo para o ser humano, não tem tempo do semelhante, a gente só tem tempo para trabalhar, para se preocupar em sobreviver, né? Isso tudo é um turbilhão. Diz mais, encarceramento. A gente vive encarcerado nessas gaiolas douradas, né? Receios, muitas vezes, justificáveis. Justificáveis. A Joana de Ângelo diz, claro, né, nem tudo são flores, a gente tem que tomar cuidado, né, a vida não está assim tão fácil mesmo, né, tem que tomar alguns cuidados e até se justifica esses receios sobre o dia de amanhã. Mas isso acaba gerando ilhas individuais ou grupais. E comportamento alienado é patológico. Então, o que ela quer dizer com isso? A gente acaba formando bolhas. A gente vive enclausurado, não é? Dentro da nossa bolha, na nossa bolha de segurança. A gente formou uma bolha de segurança e a gente vive em cima disso, né? Eu falo aqui para os meus filhos,
e falo para vocês que são os meus amigos, que nós aqui do Tatuapé, por exemplo, muitos dos senhores são da região do Tatuapé, outros não, são de fora, mas vêm para cá, mas nós na região do Tatuapé vivemos numa bolha, porque aqui na nossa região do Tatuapé tem os problemas, mas você não passa por favelas, né? Você não tem uma violência urbana tão forte, tem violência, claro, mas não é tão agressiva, né? Isso dá uma falsa noção do que é o mundo aí fora, né? Porque muitas vezes São Paulo, até pela geografia que nós temos em São Paulo, pode ser que você passe uma vida inteira e os bairros têm vida própria, talvez você viva no seu bairro, na sua bolha, talvez você nunca passe por uma favela, você nunca passe por um bairro mais periférico, você nem sabe o que está acontecendo nesses bairros, o que deu, né? E não está fácil. Então a gente cria algumas ilhas. Essas ilhas individuais, às vezes as pessoas que ficam realmente só focadas nelas, mesmo isolados, ou em pequenos grupos. E esse comportamento gera uma alienação social, que é patológico e que vai gerar esse transtorno, esse encastelamento, lá na frente vai pagar o seu preço, né? A Joana de Ângeles disse, então, diante de todo esse quadro, dessas bolhas que vão se formando de uma maneira geral, diante dos valores que hoje em dia são muito transitórios, né, e por isso eles são colocados em xeque, né? Aquilo que a gente considera numa escala de valores, nós estamos fugindo um pouco daquela escala tradicional, né, de valores que os pais, os avós passaram para os pais, que passaram para nós, que passamos para os filhos. Esses valores, de alguma forma, estão se perdendo, porque os valores eles acabam sendo hoje muito transitórios, né? Muito efêmeros, né? Aquilo que vale muito hoje, amanhã talvez não vale. E eles acabam perdendo o seu significado e há uma perda de confiança nas afirmações do passado. Então a sociedade hoje questiona se realmente aquilo que o avô, o bisavô, o pai ensinou, se aquilo é que é realmente um caminho correto a seguir, né? E aí, pessoal, essa frase eu achei incrível. Quem não consegue seguir a correnteza desta nova ordem, como coloca a Joana de Ângeles, fica afogado em rio volumoso. Então, a gente acaba sendo impulsionado por esses novos valores sociais, por essas novas questões transitórias, é uma enxurrada, e quem não consegue, né, seguir ali a correnteza com a cabeça para fora vai se afogar. E é o que acontece diante, então, das pessoas que acabam gerando esses comportamentos patológicos de irracionalidade ou de depressão, que acabam não conseguindo lidar com essas questões do dia a dia, né? Adaptando-se às sombras da insensatez, aqui a Joana de Ângeles ela chegando, como sempre, adaptando-se às sombras da insensatez, negligencia o sentido ético gerador de paz. Então, as pessoas elas não questionam essa nova ordem, há uma nova ordem na sociedade, novos valores, mesmo que sejam transitórios e efêmeros, mas, enfim, se tem aquele valor, eu sou uma pessoa do mundo, eu tenho que viver aquilo, por isso eu tenho que me trabalhar sem parar, eu tenho que pagar essas contas, eu tenho que morar assim, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que ter o carro, eu tenho que ter isso, aí entra no consumismo, toda essa história, ou seja, a insensatez, a gente se adapta à insensatez. O mundo é muito louco e a gente acaba se adaptando a esse mundo muito louco e dançando exatamente a música que a sociedade acaba trazendo, né? Acabamos com isso negligenciando o sentido ético, né, das atitudes éticas, que é a atitude ética que vai te dar paz, que vai dar leveza de consciência de que você fez a coisa certa. A ética é fazer o que é certo. Ponto. É uma definição muito simples de ética. É fazer o que deve ser feito.
fazer o que é certo, fazer aquilo que você faz com alguém olhando ou alguém que não esteja olhando. Mesmo que você esteja sozinho, você tem o mesmo comportamento, né? Que é o comportamento ético, o comportamento do que deve ser feito, né? Só que a gente acaba negligenciando essa ética em nome de muitas coisas, né? Impera a anarquia. Impera a anarquia. Então a gente vive num momento anárquico, tentando apagar a memória de ontem, enquanto planta a tirania do desconcerto. Olha que expressão interessante que Joana de Ângeles trouxe para nós em 1990. Tirania do desconcerto, né? Então nós estamos numa situação anárquica em que nada dos valores, né, que a gente sempre teve tradicionalmente são eficazes agora, porque estamos diante de uma nova ordem e, portanto, precisamos, né, um mundo muito competitivo, então a gente tem que competir, né, diante desse mundo competitivo, e então a gente acaba apagando, né, da memória todo esse sentido ético, todos esses valores e, com isso, plantando uma tirania do desconcerto, ou seja, né, nada é como antes, nada pode ser como antes, tudo tem que ser desconstruído, né? Até estátuas hoje em dia estão sendo desconstruídas, né? As pessoas estão questionando personagens históricos, como se todo mundo tivesse que ser perfeito na vida. Então, teve alguém que foi um cara benemérito, o cara no Brasil é o artífice, um abolicionista, ajudou na abolição da escravatura, mas ele tinha um escravo. Ele tinha um escravo, então ele não valia nada, porque não importa o que ele fez. Não importa que ele estava numa época em que as coisas eram regidas dessa maneira. Eles tinham um escravo, portanto, ele já não vale nada. Essa é a desconstrução. Perceba que a Joana de Ângeles, há 30 anos, estamos falando de um livro de 30 anos, ela está colocando uma situação que é a pura realidade da sociedade atual. É o que nós estamos passando, é o que nós estamos vivendo. A atualidade disso tudo é impressionante, né? Essa tirania, vivemos nessa tirania do desconcerto. Não, isso não é certo, isso é um valor ultrapassado, isso já passou. Né? E aí ela fala, de uma maneira muito direta, a alucinação generalizada, todo mundo alucinado. É como se tivesse um gás alucinógeno, está todo mundo doido. Né? Certamente aumenta o medo nos temperamentos frágeis, nas constituições emocionais de pouca resistência, de começo no indivíduo, depois na sociedade. Pessoal, nós nos conhecemos, nós sabemos da nossa personalidade. Algumas pessoas são muito mais influenciáveis que outras. Né? Não há nenhum demérito em eu ter uma personalidade, às vezes, um pouco mais frágil, um pouco mais suscetível. Aquele que vê uma notícia e já fica triste, desesperado, né? Dá um taquicardia, o que vai acontecer? Faz parte da característica de cada um. Alguns vão encarar de uma maneira mais sólida, outros vão encarar de uma maneira um pouco mais complexa essas situações. Somos todos nós. Isso daí acontece com todo mundo. Mas essa alucinação generalizada acaba potencializando esse medo. E esse medo faz um reflexo primeiro no indivíduo e acaba gerando um problema social, porque acaba pegando muitas pessoas com as mesmas características, não é? E isso vai um somando com o outro e daqui a pouco está todo mundo desesperado, numa grande alucinação geral, que é o que basicamente nós estamos vendo na sociedade, de uma maneira geral. Né? A Joana de Ângeles diz, o excesso de tecnicismo. Sim, essas evoluções tecnológicas, que são ótimas, maravilhosas, e estão possibilitando que nós estejamos tendo esse encontro agora, estamos aqui juntos, né? Corresponde o excesso de tecnicismo com correspondente ausência de solidariedade humana a produzir uma avalanche de receios. Então, quer dizer, a tecnologia avançou, mas o ser humano se afastou.
Nós estamos mais próximos da tecnologia e mais longe das pessoas, não é? A gente não precisa que alguém abra a nossa porta para ser gentil, porque a gente tem um controle remoto e já abre e tal. Então as pessoas estão, cada um, dentro da sua individualidade, né? E isso faz com que a gente se sinta sozinho, e esse sozinho na sociedade é o receio. Pensa nas vezes que você já passou apuros na vida, e tenho certeza que não foram poucos, os meus foram muitos, o de vocês também, todos nós passamos por muitos apuros na vida. Agora pensa nesses apuros, os momentos que você teve alguém que foi solidário, né? Um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, alguma pessoa que foi solidário, que ajudou, falou assim, não, conta comigo, vamos resolver isso aí, vamos fazer alguma coisa, né? Nesse momento da pessoa que se solidarizou, né? Pensa se ela não tivesse, se você não tivesse aquele apoio, será que seria, a gente teria a mesma condição? Essa solidariedade é fundamental para que a gente ganhe força, para que a gente se una, né? Essa união é que realmente, como diz o jargão, a união faz a força exatamente por isso. Porque quando você tem um filetinho de madeira, ele é facilmente quebrável. Mas se você tem vários filetinhos todos juntos, você não consegue quebrar, né? Então isso dá força, essa solidariedade, uma pessoa está mais próxima da outra que dá segurança. É como um pai e um filho, né? É como está acontecendo alguma coisa, o filho vai ter referência do quê? Vai referência do pai. Ele vai olhar para o pai para ver como é que o pai está se comportando. Se o pai está firme, então, poxa, ele teve um reflexo, uma questão de olhar, ele se alivia um pouquinho mais. Em outras palavras, é o que muitas vezes eu já fiz na vida em avião. Começou turbulência, olha para a aeromoça. Se ela está lá tranquila, tomando um cafezinho, você fala, ixi, tá tudo bem. Se ela está com uma cara apavorada, aí, então aí eu acho que você deveria começar a se preocupar também. Mas, geralmente, elas estão tranquilas, porque são situações absolutamente normais que elas enfrentam todos os dias, né? Isso é segurança, isso é solidariedade, é um olhar em que a pessoa realmente possa dar essa segurança. Mas como a gente está cada um num extremo, né? Como uma pessoa às vezes não está enxergando o outro, enxergando as necessidades que o outro tem, isso vai aumentar sobremaneira ali os temores, né? Os temores. Voltando lá, então, nós temos aqui, ó, urge, então a Joana de Ângeles passa uma solução para nós. Urge a revisão de conceitos, mudar os nossos conceitos sobre a vida, sobre o que, né, sobre os nossos desígnios, né? Uma mudança de conduta. Precisamos mudar, pôr em prática uma conduta diferente mesmo, uma visão de vida diferente, mas colocando em prática, né? Reestudo da coragem. Interessante ela falar, reestudo da coragem, né? Entender direito o que é coragem. Será que a coragem é a atitude que nós estamos tendo no dia a dia? Ou não? Ou será que coragem é outra coisa, né? Para a imediata aplicação no organismo social individual necrosado. A Joana de Ângeles não mede palavras. Ela está dizendo que o nosso organismo social individual está necrosado, ou seja, está perdido, né? Está ali já próximo do desfazimento, né? Essa é a ideia. Então a gente precisa mudar. Se a gente não mudar o nosso comportamento, o nosso pensamento, a nossa visão de mundo, a gente vai mergulhar, vai ser afogado naquela correnteza lá que a gente está percebendo, né? As matizes desse inimigo que é o medo estão no espírito. Então, embora tem toda essa influência social, todos esses fatores, todos esses impositivos, no fundo, o medo está dentro de nós, o nosso espírito. E ela explica, fenômenos fóbicos procedem de experiências passadas, fracassadas,
culpa não liberada, ocorrências de grande impacto negativo, pavores, homicídios, traições, sob disfarce de sorrisos. Nós somos milenários, nós temos vivências tão antigas e já passamos por tanta coisa. E o gato escaldado tem medo de água fria. Então, quando uma situação ela se torna muito próxima, ou parecida, ou semelhante, guardadas as devidas proporções de todas as nossas existências, mas aquela memória reflexiva, olha, e a gente fala assim, de novo, né? Intuitivamente a gente pensa, de novo? De novo vai acontecer isso comigo? Não, não pode acontecer. E aí o coração acelera. A gente nem sabe por que disso, mas é que a gente está diante de um quadro que já aconteceu. Agora, perceba, um quadro que já aconteceu, faz parte do passado, um quadro que não existe mais, mas a gente ainda traz esse resquício. Por quê? Porque a gente ainda está trazendo alguma culpa, está trazendo algum resquício, tem uma coisa que não está resolvida lá. Por isso que a Joana de Anjos coloca, né, as matizes de todas essas fobias que a gente tem, está no espírito. Né? E aí, o medo é fator dissolvente da organização psíquica do homem, predispondo por somatização às enfermidades. Acaba dissolvendo a própria organização psíquica. E isso vai somatizar, vai gerar doença, vai limitar, vai acabar com o fluido vital. Para finalizar, ela disse, à medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, na certeza da imortalidade, ele se liberta, se giganta, recupera a identidade e humaniza-se, como ela tem falado bastante, a questão da humanização. Definitivamente, vencendo o medo e os seus sequazes, as suas consequências, sejam de ontem ou de agora. Então, a solução para esses nossos medos, e eu comecei aqui dizendo todos nós os temos, alguns racionais, outros irracionais, mas aqueles medos irracionais, aqueles medos que a gente não sabe por quê, a gente precisa lidar com isso, a gente precisa entender. Né? E a forma de lidar com isso, ela está dizendo aqui nas linhas, ela está dizendo, fé religiosa racional. Né? Nós temos aqui a nossa religião, mas não precisaria, como a gente já falou, ser a nossa religião. Poderia ser qualquer religião, desde que racional, né? Desde que tendo um comportamento racional. Na certeza da imortalidade, isso é fundamental. A partir do momento que nós nos encontramos espíritos eternos, nada pode conosco, né, pessoal? Né? Hoje eu vi uma reportagem no portal da internet dizendo o seguinte, o título da reportagem, e se o Sol virasse um buraco negro? E a reportagem dizia, isso é possível, é muito improvável, mas isso é possível. E se o Sol virasse um buraco negro? Bom, acabaria a vida na Terra imediatamente. E daí? Pode acabar a vida, pode cair o cometa aqui. Caiu o cometa, ou eu escorregar, bater a cabeça, dá rigorosamente na mesma. Na mesma. Simplesmente. Né? Então pode virar um buraco negro, pode a muda, pum, acabou agora, caiu um meteoro, pum, a gente vai tudo para o espaço. Né? A gente vai literalmente para o espaço. Vamos, né, tomara que a gente vá para um lugar legal. Né? É só isso que a gente pede. Né? Mas, enfim, a vida continua. Então, se a vida continua, né, para que esse temor? Né? Para quê? Né? E aí a gente, então, se agiganta, a gente recupera a nossa identidade, a gente se humaniza, né? A gente deixa de ser robô, como a gente tem sido, trabalhando só para pagar a conta. Né? E aí esse medo a gente acaba vencendo, seja por questões pretéritas, seja por questões atuais, né? É a nossa forma de se fortalecer. Nós temos mecanismos, nós temos instrumentos para nos fortalecer. E nós precisamos estar fortes, porque, afinal de contas, essa onda que está aí fora, ela é forte. E a gente precisa, na verdade, surfar a onda. Né? Tem que subir na prancha e ir surfando, porque a gente não pode ficar para trás, não pode se afogar, não. Tem que, né, ter esse jogo de cintura para lidar com as coisas, mas, acima de tudo, mudando comportamentos. Né? Uma mudança de comportamentos é fundamental, sem dúvida. Né? Falei pra caramba também, hein? Tá louco. Alguém gostaria de falar alguma coisinha?
né? Sei lá, algum medo, né? Se alguém tiver algum medo, a gente já faz uma terapia aqui em grupo, já conversa, né? De repente a gente já elimina aí os medos que a gente tem agora mesmo, já resolve, né? Porque, na verdade, às vezes os medos que a gente tem, às vezes são inconfessáveis, né? A gente tem medo, a gente não confessa, mas ó, saibam que aqui tem muitos amigos e tem muita gente aí que está pronto e disposto a conversar, né? Às vezes, para resolver essas questões. Legal? Muito bem. Então vamos fazer o nosso fechamento aqui. Vamos agradecer então o plano espiritual, os nossos amigos espirituais que estiveram conosco, mais essa feliz reunião em que nós estamos estudando os assuntos trazidos pela nossa querida Joana de Ângeles, pela Pena do Divaldo Franco, né? Possamos agradecer esse Espírito de Luz que está nos ajudando aqui nas nossas quarta-feiras e pedir para os nossos mentores, os mentores do CIAN, que possam também estar conosco durante toda a semana, nos ajudando, nos iluminando, nos intuindo, para que nós consigamos vencer os nossos próprios medos e seguirmos firmes e fortes a caminho da luz. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Meus queridos, então a semana que vem tem mais, graças a Deus, grazie a Dio. Até a semana que vem, um beijão para vocês. Até mais. Tchau, tchau.